Bom dia, João Pedro. Bom dia, João Pedro Campana. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tá Sim. tudo ótimo. Ah, que coisa boa. Animados para o nosso retorno, semana que vem? Não sei. Tá um Não sabe? pouquinho, né? Meu irmão voltou hoje. Seu Eu irmão não voltou? vou, não. Minha filha voltou também. Meu irmão Hoje voltou a hoje. escola Eu levá-la. tava tão ansioso. Eu tava dormindo, né? Aí só escutei ele gritando: vamos, pai, lá, eu quero voltar pra escola. Bom dia, Bom Rafa. dia! Não, a minha filha tem 2 noites que demorou muito em dormir, ansiosa para o retorno. Aí hoje eu fui levar, nem tchau não deu. Já queria entrar na escola, ver os colegas. Ai, ai, as criancinhas estão animadas, viu? Menina, ela tá feliz, tá, com esse retorno. E eu confesso que eu também. Eu gosto, assim, eu me acostumei às aulas online, claro. Ah, mas nada como presencial, apesar da gente não poder tocar, eu acho que o retorno ele é muito mais significativo no presencial do que no online. Estou muito feliz, assim, com a possibilidade de retornar, de ver a maioria de vocês novamente, porque gera uma saudade muito gostosa, né? Não é a mesma coisa que a gente vê vocês por Mas vídeo. eu acho que Claro na que por primeira vídeo a gente mata um semana, pouquinho a saudade, eu acho mas que o na primeira presencial semana vai é ir pouquinha gostoso. gente, né? Porque vai ter 2 feriados, aí vai Mas eu vejo isso, Rafa, como uma questão até de adaptação. Eu acho até interessante, não tem? Por exemplo, começaram com os pequenininhos, porque a adaptação deles é mais difícil em relação às normas, né, de precauções. Então, como para eles é mais difícil, começaram primeiro com os pequenos. Eu achei super assim adequado. No nosso caso, vocês do sexto ao nono ano, vocês vão estudar 2 dias, que é terça e quarta, porque segunda, Tia, eu quinta e acho que. sexta não tem aula. Ah, tá, entendi. Entenderam? Porque segunda é o feriado de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças é feriado. Na quinta-feira é o feriado do Dia dos Professores. E aí, na Aí sexta, como emenda já na estava sexta. previsto em calendário, nós vamos enforcar, certo? E é uma semana meio que de folga para vocês. Então, nessa semana, a gente vai fazer o quê? A gente vai testar na terça e na quarta, e aí na outra segunda já volta com todo mundo, com vocês, com o ensino médio, com todo mundo. Eu achei até interessante, né? E espero que dê tudo certo. A maioria de vocês volta, todo mundo aí volta, como é que vai Eu ser? volto. Não sabe ainda, Rafa? Eu volto. Eu volto. Eu acho que a menor parte das pessoas aqui dessa sala vai. Pouca gente. Mas talvez com o passar do tempo as pessoas vão se adaptando e indo, voltando, sabe, junto. Aham. Então, tem gente que vai esperar para ver como vai ser primeiro, para depois aparecer, não é isso? Bom, mas eu estou animada, juro para vocês, estou animada mesmo. É muita saudade, assim, eu acho muito tempo fora da escola. E para alguns, claro que vai continuar do mesmo jeito, porque a aula que a gente vai dar lá na sala de aula, aqueles que não forem para a escola vão assistir, né? Mas lembrando, gente, que aquele aluno que declarar que está apto para voltar, ele não vai ter o direito de falar assim, hoje eu vou faltar porque eu vou assistir aula online, tá? Aquele aluno que está apto para voltar, vai voltar e tem que estar presente na sala de aula, certo? Vocês não vão poder escolher, hoje eu quero ficar em casa e vou assistir online. Essa escolha vocês não vão ter, não. Combinado? Nem os pequenininhos têm. A partir do momento que a família declarou que eles estão aptos a voltar, eles vão assistir aula presencial. E aqueles que declararam que não estão, vão assistir online. É assim que funciona, tá bom? Vamos lá? Peguem o material de vocês na página 123, por favor. Vou compartilhar com vocês.
Tia, às vezes a internet aqui tá travando, então eu vou ter que desligar a câmera. Às vezes. Tudo bem, não tem problema não, Rafa. Tem não. Mas eu sei que os pequenininhos estão ansiosos. Você vê a alegria deles hoje, quando eu fui levar a Rafael à escola, a alegria deles voltando. É muito bonitinho. Vamos lá, pessoal. Na aula passada, eu cheguei a explicar a vocês o verbo chamar, certo? Acompanhado do predicativo do objeto, que pode ser tanto o pronome oblíquo, quanto lhe. Parei aqui, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho da regência do verbo chegar e ir. O que significa? Verbo chegar e verbo ir, eles são intransitivos. O que isso significa? Que todo complemento para o verbo chegar e para o verbo ir será um adjunto adverbial de lugar. Porque quem chega, chega a algum lugar, e quem vai a algum lugar, concordam? Então, eles são considerados intransitivos porque todos os seus complementos sempre serão adjuntos adverbiais de lugar. E aí, por exemplo, vocês perguntam assim, tia, posso ir no banheiro? Aí a professora fala, não, você pode ir ao banheiro, correto? Porque quem vai a algum lugar, tudo bem? Então, fui ao banheiro, vou ao banheiro, certo? Quem chega, chega a algum lugar. Então, eu preciso que vocês grifem isso, gente. Que os verbos chegar e ir, eles são acompanhados por adjunto adverbiais e sempre são regidos pela preposição a. Deixa eu ver aqui que a gente tentando entrar. Peraí. Sempre serão regidos pela preposição a. Isso tem que ficar bem claro. Por isso que quando a gente fala fui no banheiro, está errado, tá? Porque o verbo ir, ele precisa da preposição a. Fui ao banheiro, vou ao banheiro. E o verbo chegar, quando chegaremos ao sítio, quando chegaremos à escola, craseado. Até aí, alguma dúvida? Posso prosseguir? Moleza, né? Ah, e que situação eu vou usar o no banheiro? Fala, amor. Qual é o cento e qual mesmo? A página? Página 123. Em que situação vocês vão usar o no banheiro? Por exemplo, quando vocês estiverem dentro do banheiro, vocês vão falar, estou no banheiro. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Verbo esquecer e lembrar. Gente, isso aqui é extremamente importante. Os vestibulares cobram muito porque eles têm duas regências. Ou seja, quando eles são acompanhados de pronome, nós chamamos pronominais, eles vão ter uma transitividade. Quando eles estiverem sem o pronome, eles vão ter outra transitividade. Então, o verbo esquecer e lembrar, eles admitem duas construções. A primeira, quando não são acompanhados de pronomes, ou seja, não são pronominais, eles são transitivos diretos. O que isso significa? Esqueci. Esqueci o quê? Lembrei. Lembrei o quê? Mas diferente de eu dizer me esqueci e me lembrei. Olha aí o pronome, me. Certo? Se esqueceu, se lembrou. Olha aí o pronome se. Então, quando a gente fala do uso do pronome, é porque normalmente nós usamos o verbo esquecer e lembrar
de maneira pronominal. E aí eu tenho que ficar ligado a isso aí. Ou seja, se eu usar acompanhado do pronome, eu me esqueci, ele se esqueceu, aí, se for acompanhado do pronome, ele será transitivo indireto. Ele vai precisar da preposição. Se ele não tiver pronome, ele é transitivo direto. O que significa transitivo direto? Sem preposição. Não precisa de preposição. Isso aí. E transitivo indireto é com preposição, certo? E aí, vamos nos lembrar. Esquecemos os ingressos. Esquecemos o quê? Os ingressos. Observem que não tem pronome. Se eu escrevesse assim, nós esquecemos os ingressos, beleza. Mas nós nos esquecemos, aí como tem esse nos, precisaria de quê? Nós nos esquecemos dos ingressos. Isso aí. Então, esquecemos os ingressos ou nos esquecemos dos ingressos. Tá claro isso? Se eu não usar o pronome, ele é transitivo direto. Se ele tiver o pronome, ele é transitivo indireto. Por exemplo, esquecemos os ingressos e lembrava aquela experiência. Mas se eu dissesse aqui, ele se lembrava, como que ficaria aquela experiência? Ele se lembrava daquela experiência. Ou seja, eu ia colocar preposição junto do pronome aquela, certo? Que aí eu daria o pronome de maneira preposicionada. Vamos lá. Quando são acompanhados de pronomes, eles são transitivos indiretos. Ou seja, ela se esqueceu das chaves. Se fosse sem o pronome, gente, ficaria como? Ela esqueceu as chaves. Isso aí. Seria sem o pronome. Ou ela se esqueceu das chaves. E aí é o que eu estou dizendo a vocês. Pronome se... Ai, esse lapisinho é tão ruim. Pronome se, preposição nele. Olha aqui. O pronome pede a preposição. Lembrei-me das nossas aulas. Pronome me, preposição nele, certo? Então, se não for pronominal, objeto direto sem preposição. Se for pronominal, objeto indireto, com a preposição de. Combinado aí? Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Todo mundo entendeu? Então, eu esqueci as chaves porque não tem pronome. Mas eu me esqueci das chaves. Combinado? Com pronome. Vou limpar, então, os meus desenhos aqui para poder subir. Vamos lá. Esse aqui, 90% da população usa errado. Por que usa errado? Verbo namorar. Todo mundo coloca a preposição com nele. Concorda? Ah, eu namoro com fulano. E aí o verbo namorar não admite essa preposição, pessoal. Foco nisso, tá? Porque, na verdade, já virou um vício de linguagem. Nós usamos o verbo namorar com a preposição errada. Então, o verbo namorar, ele é transitivo direto no sentido de relacionar-se amorosamente com alguém. Nesse sentido que vocês usam, ela namora com fulano. E aí, eu não posso usar preposição para o verbo namorar no sentido de se relacionar. O correto, dentro da norma padrão, aquelas da gramática, né, que a gramática rege,
é o quê? José namora Maria. Nunca José namora com Maria. Quem é que já sabia disso aí? Eu tinha uma leve desconfiança de que a gente falava errado. Porque se você coloca, tipo, eu namoro com fulano. E, tipo, falar fulano namora com ciclano fica estranho, entendeu? Uhum. Se ficaria na minha cabeça, funciona, fulano namora ciclano. Entendeu? Não com não se aplica daquela pessoa. Significa que você tem uma noção de regência bem, vamos dizer assim, uma noção de regência muito boa, né? Bem peculiar. Isso já é alguma coisa. Então, José namora Maria, ou seja, ele é verbo transitivo direto. Ele não aceita preposição. E o máximo que pode ocorrer é ele ser intransitivo. Ou seja, quando a gente usa o verbo namorar no sentido de flertar, já ouviram essa palavra? Flertar, cortejar. Hoje vocês usam resenhar, não é? Não é a linguagem de vocês hoje é resenhar? Então, nesse caso, ele é intransitivo. Hoje, os jovens começam a namorar muito cedo. Observem, começam a namorar muito cedo, não estabelece uma relação de tempo, nesse caso aqui, por isso ser um adjunto adverbial, ele não tem complemento. Isso aqui é um verbo intransitivo. Tá claro para vocês isso aí, pessoal? Quem namora, namora alguém. Ok? Nunca com alguém, certo? Beleza, vamos lá. Aí nós temos ainda o verbo obedecer e desobedecer, ambos com a mesma regência. Quem obedece, obedece a alguém, e quem desobedece, desobedece a alguém também, ou a algumas regras, por exemplo, concordam? A alguém ou a alguma coisa. Então, ele é regido, aí o complemento precisa da preposição a, ou seja, o verbo pede a preposição a. Não desobedeça aos pais. Olha a preposição a aqui, o que torna o complemento um objeto indireto e o verbo transitivo indireto. Lembrando que tem uma nota. Quando o complemento dos verbos obedecer ou desobedecer não designa uma pessoa, não aceita substituição pelo pronome lhes. Porque o lhe, gente, só se refere a ele ou a você, no sentido de pessoa. Toda vez que esse obedecer ou desobedecer, por exemplo, for as regras, regras não é uma pessoa. Aí eu não posso substituir pelo pronome lhes. Combinado? Certo? Aqui, ó, obedeci ao código, obedeci a ele. Eu não posso trocar pelo lhe. Combinado? Por que eu não posso trocar pelo lhe? Porque ao código não é uma pessoa. Mas se eu disser assim, desobedeci ao pai. Aí, desobedeci-lhe. Tudo bem até aí? Porque pai é pessoa. Joia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Não, Ana Clara, a gente entende, amor. Quando a gente vê que o aluno entrou na hora certa e que depois pede toda hora para entrar, a gente sabe que é por problema na internet. Tá? A gente já imagina que isso possa ocorrer sim. Combinado? Vamos lá. Próxima página. 124. Preciso terminar isso hoje de qualquer maneira. Vamos lá. Na página 124, nós temos o verbo precisar, com dois sentidos. Quando eu falo no verbo precisar, eu falo no verbo precisar
de indicar com exatidão, por exemplo, tempo. Ah, ela precisou o tempo de viagem. Ou seja, ela precisou, significa o quê? Ela detectou com exatidão quanto tempo ela iria gastar de viagem. Nesse caso, precisar de exatidão, nesse caso, ele é transitivo direto. Ela precisou o tempo. Ela precisou a localização dos quartos. Então, de indicar com exatidão, transitivo direto. Pessoal, grifem isso, tá? Quando é transitivo direto, vocês já sabem que não tem preposição. Mas, na maioria das vezes, nós usamos o verbo precisar no sinônimo de necessidade. Não é isso? Eu precisei de você, eu precisei do professor, eu precisei da família. Então, nesse caso, no sentido de necessidade, ele sempre será transitivo indireto, exigindo a preposição de. Então, precisamos de ajuda, precisamos de você, precisamos da professora. Tá claro isso aí? 2 sentidos diferentes, 2 regências diferentes, ok? É por isso que a gente estuda a regência, porque de acordo com o sentido, vai ter uma regência, certo? Depois, o verbo preferir, eu até já falei para vocês do preferir, que quem prefere, prefere uma coisa à outra. E nós usamos muito errado o verbo preferir, porque nós usamos o preferir como se fosse o gostar. Prefiro mais picolé do que sorvete. Essa construção é totalmente errada. Porque a forma correta é dizer prefiro picolé a sorvete. Então, aqui, a única preposição aceita pelo verbo preferir é a preposição a. E lembrando, ele é transitivo direto e indireto. Porque quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa. Então, prefiro. Ela prefere mamão a maçã. Ela prefere o mamão à maçã. Olha a preposição aqui, pessoal, ó. Então, prefere o quê? O mamão, objeto indireto. Prefere o mamão a quê? A maçã, tá? Então, não se esqueçam. Ah, prefiro... Vamos lá. Como ficaria vocês dizerem que preferem aula online a aulas presenciais? Ficaria como? Eu prefiro aulas online. Seria as presenciais ou não? A crase, não é craseado, não? Aulas, não tem crase, porque eu já vou explicar por quê. Há aulas presenciais. Se vocês quisessem dizer assim, olha só. Eu prefiro aulas online às presenciais, beleza? Aí teria crase. Mas, se vocês colocassem prefiro aulas online a aulas presenciais, não teria, sabem por quê? Porque antes de uma palavra no plural, e esse a estiver no singular, ele não pode ter crase. Se fosse as aulas presenciais, aí ele teria crase, porque ele também estaria no plural. Mas toda vez que ele estiver no singular e a palavra à sua frente estiver no plural, eu não posso usar crase. Combinado? Certo? Beleza, pessoal. Então, quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa. Certo? Por isso ele é transitivo direto e indireto. Uma outra forma, né, de vocês
usarem aqui, prefiro, é preferível, ou seja, vocês vão colocar, em vez do verbo, vocês vão colocar o adjetivo. É preferível aulas online a aulas presenciais. Então, o adjetivo, ele tem a mesma regência do verbo. Mas vocês costumam usar, prefiro mais sorvete do que picolé, prefiro antes sorvete do que picolé. E essa estrutura, por mais que seja utilizada na fala, ela é inadequada à norma padrão. Combinado? Posso limpar? Verbo querer. Gente, nós temos 2 significados por verbo querer. No sentido de desejar, ele é transitivo direto. Mas nós temos o querer no significado de ter amor, de ter estima, de estimar alguém. E aí, nesse caso, ele é transitivo indireto e ele pede a preposição a. Por exemplo, meus amigos querem um livro de presente. Esse querer é sinônimo de desejar. Eles desejam um livro de presente, certo? Toda vez que for sinônimo de desejar, ele não tem preposição. Ele é transitivo direto e requer um objeto direto. Mas aqui, no significado de ter amor, de ter cuidado, de estimar, de querer bem, esse caso precisa da preposição. Por exemplo, o marido queria muito a mulher. Ou seja, nesse caso, querer muito não é no sentido de desejar, é no sentido de ter amor, de ter carinho, de estimar. É como se eu dissesse, ele queria muito bem a sua mulher, certo? Ok, tá claro? Simpatizar e antipatizar, ambos com a mesma regência, igual obedecer e desobedecer. Por que tem a mesma regência aqui? Porque exige a mesma preposição. Ambos são transitivos indiretos e precisam da preposição com. Grifem isso aí. Ou seja, eu simpatizo com vocês, nós antipatizamos com o seu novo namorado. Simpatizar com e antipatizar com. O que é simpatizar, gente? Ter afinidade, ir de encontro, né, com aquela pessoa. Antipatizar é imediatamente não gostar. Então, eu simpatizo com alguém e eu antipatizo com alguém. Por que eu estou lembrando do significado? Muita gente acha que simpatizar é sinônimo de empatia. E não é, tá? Empatia significa se colocar no lugar do outro. Não tem nada a ver com simpatizar ou antipatizar, tá? Depois nós temos visar. Aqui, pessoal, nós temos 2 sentidos para visar. E aí a gente conclui o estudo. Visar, nós temos no sentido de pôr o visto, de apontar para, de mirar. Então, eu visei o alvo, no sentido de mirar, certo? Vocês vão falar assim, eu visei quando... Muita gente fala, eu vistei o caderno dos alunos. É errado? Não. Mas a forma mais formal de dizer isso seria, eu visei os cadernos dos alunos. Porque esse visar, ele tem sentido de dar visto, ele tem sentido de mirar, ele tem sentido de apontar. Então, ele tem vários sentidos. Só que nesse sentido de dar visto, de mirar, de apontar, ele sempre será transitivo direto. Ou seja, ele não vai aceitar preposição. Em contrapartida, eu tenho o visar,
no sentido de pretender, de ter algo como objetivo, de almejar. Então, quando eu digo assim, ele visava ao cargo mais alto da empresa, é porque ele tinha como objetivo aquilo ali. Então, no sentido de desejar muito alguma coisa, de almejar, de pretender, ele é transitivo indireto e ele precisa da preposição a. Visava ao cargo mais alto da empresa, visava a uma vida melhor, visava ao elemento mais forte, ou seja, nesse caso, toda vez que tiver o sentido de desejar, de querer muito, ele precisa da preposição a. Então, visamos ao sucesso, você visa aquela vaga. Por que aquela está craseado? Visa aquela vaga. Toda vez, pessoal, que o aquela, provavelmente, quando vocês estudaram crase, nós já falamos isso. Toda vez que o aquela puder ser substituído por a esta, ele é craseado, tá? Toda vez que o aquela, aquele ou aquilo puder ser substituído por a esta, a este ou a isto, ele será craseado. É porque precisa da preposição mais o pronome demonstrativo. Então, vai ser craseado. Até aí, alguma dúvida? Não? Posso prosseguir? Eu vou começar a fazer as atividades com vocês, mas de antemão eu já coloco o que eu coloquei lá no Alunos Book como tarefa de casa. Então, o que nós não conseguirmos fazer juntos, vocês vão terminar para eu corrigir na quinta-feira, combinado? Certo? Porque aí a gente vai concluir esse livro, certo? Vamos lá. Leia as frases. Ok, Melissa, que bom que você já fez. Leia as frases a seguir, atentando à regência verbal. Assinale C ou I, caso a regência esteja correta ou incorreta, sobre o ponto de vista da norma padrão, e nós vamos dizer, né? Aqui na correção nós vamos falar por que está correta ou por que está incorreta, uma vez que nós temos que corrigir as incorretas. Vamos lá. Assisto a espetáculos circenses. Por que é que está correto? Quando eu tenho o verbo assistir no sentido de ver, eu preciso da preposição a. Assisto ao jogo, assisto às séries, assisto ao espetáculo. Então, ele precisa da preposição a por causa do sentido de ver. Por isso, deixa eu limpar aqui. Por isso, está correto. Combinado? Alguma dúvida até aí? Os médicos assistiram aos espetáculos, tia? Assisto aos espetáculos, porque olha só, o verbo assistir, ele vai pedir a preposição. E você pode colocar o a no singular e a próxima palavra no plural. Nesse caso, qual é a diferença? A crase, certo? Detalhe, espetáculo é uma palavra masculina, então você nunca vai crasear. Você poderia dizer assisto ao espetáculo no singular, que ficaria mais bonito, mas como espetáculos está no plural, o ideal é você colocar assisto a espetáculos como se fosse vários espetáculos. Então fica mais bonito. Se eu dissesse aos espetáculos estaria errado? Não. Mas como você coloca o a no singular e espetáculos no plural, dá a ideia de que você faz isso frequentemente, ok? Vamos lá. Os médicos assistiam o enfermo. Lembram que eu disse a vocês que o verbo assistir, no sentido de dar assistência, alguns gramáticos até defendem que se use a preposição, mas que a maioria dos gramáticos usam esse verbo como transitivo direto, ou seja, sem preposição.
Então, os médicos assistiam no sentido de ajudar, de dar assistência o enfermo, sem preposição. Também está certo. Era muito bom o filme que eu assisti. Qual é o problema? É ruim que, como o meu livro está aberto, vocês já sabem a forma que deveria ficar. Quem assiste, assiste a alguma coisa, correto? Assiste a alguma coisa. Então, nesse caso, qual é o problema dessa oração? Era muito bom o filme a que assisti. Certo? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, antes do que aqui, faltou a preposição. Por isso, está errado. Eles aspiram uma vaga na nova empresa. Quem aspira no sentido de desejar, de almejar, não aspira a alguma coisa? Então, eles aspiram a uma vaga na empresa. Faltou a preposição aí, correto? O espetáculo agradou a plateia. Quem agrada ou desagrada, agrada ou desagrada a alguém. Portanto, correta essa frase. E não assiste a você esse direito. O verbo assistir aqui, no sentido... Lembram que é aquele último sentido quando se trata de direito? Ou seja, não assiste a você esse direito correto porque foi regido com uma preposição. Até aí, alguma dúvida? Então, os dois problemas são a terceira e a quarta, e ambas precisaram da preposição a. Aí ficaria correta. É muito bom o filme a que eu assisti. E na quarta, eles aspiram a uma vaga na nova empresa. Número 2. Posso prosseguir? Até aí alguma dúvida, gente? Não? Número 2. Pessoal, por que a gente estuda a regência? Que a gente precisa dela para escrever corretamente, certo? E aí, a gente sempre vai pensar nas redações. Ou seja, se eu esqueço a regência adequada de um verbo na hora que eu escrevo determinada redação, eu perco pontos preciosos por causa dessa regência inadequada. Deduz-se que o aluno não tem a noção de regência. Tudo bem? As frases a seguir apresentam inadequações quanto à regência verbal. Vamos reescrevê-las, adequando-as à norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, eu lhe amo. Por que está errado? Pessoal, isso eu preciso que vocês prestem muita atenção. Deixa eu colocar aqui. O lhe, gente, o lhe, ele sempre será objeto indireto. Por que ele é objeto indireto? Porque ele tem valor de a ele ou a ela, tem valor de a você, certo? E o lhes, no plural, a eles, a elas, a vocês. Tá claro isso na cabecinha de vocês? Então, o lhe sempre, sempre, sempre será objeto indireto. Então, qual é o problema dessa construção aqui? Eu lhe amo. Quem ama, ama alguém. Não há alguém. Eu lhe amo é altamente errado, porque o verbo amar não aceita preposição. Se ele não aceita preposição, ele não aceita o lhe. Tá claro na cabecinha de vocês? Que o lhe só será utilizado quando o verbo exigir a preposição a. E aqui ele não exige. Então, o correto seria eu o amo, eu a amo. Se eu quisesse dizer eu amo você, certo? Ou eu te amo, quando se refere ao ti. Combinado? Certo? Joia.
Só quando chegamos na casa dele, percebi que me esqueci o livro. Olha aqui o grande problema dessa oração. De acordo com o que vocês aprenderam, que me esqueci o livro. Quem é que está aqui, ó? O pronome. Quem se esquece, se esquece de alguma coisa? Isso, se esquece de alguma coisa. E quem esquece, esquece alguma coisa. Ou seja, aqui vocês poderiam construir de duas formas. Retirando o pronome, que ficaria: só quando chegamos à casa dele, percebi que esqueci o livro, ou que me esqueci do livro. Vocês poderiam corrigir das duas maneiras, certo? Vamos lá. Preferimos ler do que ver televisão. Acabei de dizer que o verbo preferir, ele exige a preposição a. Então, a forma adequada é: preferimos ler a ver televisão. Tá claro isso, gente? E Naê, você tá tão concentrada, você já tinha feito as atividades? Tá, tia, tá corrigindo. Ótimo. Vamos lá. Infelizmente, alguns não obedecem às leis de trânsito. Pessoal, olha aqui, ó, pode passar despercebido por vocês. Qual é o probleminha nessa oração? A falta da crase. Quem obedece, obedece a alguma coisa, precisa da preposição a, mas o artigo as, que são leis de trânsito. Então, troquem leis por códigos. Alguns não obedecem aos códigos de trânsito. Se esse as vira aos, ele precisa ser craseado. Então, ó, passa despercebido, mas o problema é a crase. Eu falei a palavra despercebido e eu lembrei de falar uma coisinha para vocês. Já ouviram muitas pessoas falando desapercebidos? Não. Não. Mas Já. existe, tá, gente? Mas não. Algumas pessoas falam desapercebido. Só que a palavra desapercebido, apesar de existir, ela não é sinônimo de despercebido, tá? Desapercebido significa desprovido de dinheiro, sem dinheiro. Então, estou desapercebida. Não é que eu estou distraída, não é isso não, mas significa que eu estou sem grana, sem recursos, entenderam? Então, cuidado com o uso inadequado dessa palavra, certo? Também os vestibulares adoram isso aí como uma pegadinha, porque muita gente usa como sinônimo de despercebido, ok? Sabiam dessa? Não? Não sabia nem que existia. É tipo procurar, né? Tem gente que escreve P-R-E-O, procurar. Procurar. É isso aí. Mas o procurar não existe, tá, Júlia? Sim, É o eu que pesquisei acontece. só para ter certeza, porque eu fui pesquisar para ver a diferença. Eu descobri Não, que o outro pois não é. existe. Exatamente. Se você procurar o desapercebido no dicionário, você vai encontrar com esse significado que eu dei a vocês. Desprovido de dinheiro, desprovido de recursos, certo? Muita gente acha que é um regionalismo. Por exemplo, brabo e bravo. A palavra na norma padrão é bravo. O brabo, vocês até vão encontrar como um regionalismo. Certo? Aí muita gente acha, por exemplo, que desapercebido seria a mesma coisa, mas não é. É uma palavra que está dentro da norma padrão, mas que tem significado diferente do que nós usamos. Combinado?
Pessoal, vou ter que parar aqui para poder fazer uma chamada rapidinho. Acho que alguém queria falar alguma coisa, tia. Fala, meu amor. Não, é porque você falou do regionalismo, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente fala gratuito, algumas pessoas de São Paulo, para outros lados, falam gratuito. As duas formas estão certas ou Não, é errado. É igual a mesma, igual a mesma coisa, olha só. É a mesma coisa da palavra rúbrica e rubrica. Já ouviu as duas formas? Sim. O que acontece? Se a palavra rúbrica estivesse correta, ela teria de ser acentuada, porque seria uma proparoxítona. E aí não tem acento. Então a pronúncia correta é rubrica. A sílaba tônica é o bri. Não existe rúbrica. É um erro de pronúncia, certo? A mesma coisa é gratuito. Não existe, porque se fosse gratuito, esse i teria de ser acentuado, porque seria um i tônico sozinho na sílaba. Mas gratuito é a pronúncia correta. E olha só, gratuito, ou seja, o u e o i ficam na mesma sílaba. Só seria gratuito se ele fosse acentuado. Tá claro? Sim. Tá? Toda vez, gente, que houver dúvida de separação silábica e de pronúncia, consultem o dicionário. Porque aí vocês vão ver a separação silábica e vocês não vão ter dúvida na pronúncia. Tá bom? Tá claro? Vamos lá. Vou interromper aqui. Liguem as câmeras, por favor, rapidinho. Ana Clara, conseguiu ficar, Ana Clara? Gente. A internet dela estava caindo o tempo inteiro. Acho que não, né? Ana Clara tá aí, galera? Vamos lá. Arthur Mendes. Presente. Beleza. Bárbara. Presente. Ok, Ana. Tia viu o chat, então. Que bom que você conseguiu ficar. Beatriz. Presente. Caio. Presente, professor. Daniel. Presente. Ô, Luísa, como fica a última qual? Não entendi. A F? Discurso de político não agrada a ninguém. Quem agrada, agrada a alguém. Então, faltou a preposição a. Tá bom? Entendi. Obrigada. Vamos lá. Enzo. Professor, eu tô aqui. E a E ficar como, tia, que eu não consegui... A E, aquele político visa apenas aos seus interesses. Esse visar não tem sentido de almejar? Sim. De ter por objetivo? Sim. Então, precisa da preposição a também. Visa aos seus interesses. Fernanda pode ir saindo, quem já respondeu? Quem já respondeu pode, amor. Obrigada. Gabriel. Presente. Lara. Larissa. Aqui. Beleza. Letícia. Letícia não tá aí, né? Luísa. Tô aqui. Maria Eduarda. Presente. Melissa. Aqui. Obrigada. Pedro. Pedro tá aí. Pedro. Aqui, tia. Joia, amor. E Vitor? Vitor também não ia aparecer hoje, não. Vamos lá, rapidinho. Ana Luísa Comete. Ana Luísa não tá aparecendo. Ana Beatriz. Oi. Ótimo. Dalton. Presente. Danilo. Eu. Davi. Presente. Colete. Joia. Davi Mafra. Elisa. Presente. Joia. Felipe. Tô aqui. Joia. João Pedro Chile. Tô aqui. João Pedro Campana. Oi. Joia. Júlia. Tá aí também. Kaique. Luísa Guerra. Aqui. Joia. Luísa Grilo. Aqui. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Cadê Malu, gente? Faltou hoje? Mariana. Faltou. Rafael. Faltou. Rafaela.
Beleza, Rafa, obrigada. Ricardo, faltou. Vitória tá aí, né, Vitória? Obrigada. Vitor Martins, faltou hoje, gente? Não é de faltar. E Naí, meu amor, meus amores, muito obrigada. Beijos e até quinta-feira, tá? Fiquem com Deus.